Continuando aí a nossa exposição sobre os relacionamentos de família, amizade, namoro e casamento, nós estamos trabalhando o que a Bíblia diz sobre namoro. Já vimos por que é importante estudar sobre esse assunto. Nós vimos pelo menos 5 motivos para isso, 5 razões para isso. Na semana passada nós tratamos de algumas definições sobre namoro. Então nós colocamos namoro, tratamos de questão cultural, da Bíblia como um livro supracultural, com princípios que regem a conduta das culturas, como um livro que faz avaliações do que é bom e do que é ruim em cada cultura. E a gente viu que namoro é um recurso da nossa cultura que não tem nada de errado em si mesmo. E nós definimos namoro desse jeito. Namoro é o período em que duas pessoas assumem um compromisso público de conhecerem-se mutuamente de modo mais íntimo, com vistas a um eventual casamento. Então isso é a nossa definição de namoro. É com isso em mente que a gente vai seguir agora para as próximas questões, para os próximos tópicos. E hoje eu quero tratar com vocês, começar a tratar com vocês, na verdade, a gente não vai esgotar esse assunto hoje, muito provavelmente. O que eu quero falar com vocês é sobre a identificação de um bom partido. É aqui agora que as coisas começam a ficar muito práticas. Matheus Thiago deu risada aí, Matheus Thiago. Porque agora a gente começa a lidar com algumas coisas muito mais palpáveis. Claro que tudo que a gente tratou aqui é muito prático. Até agora a gente falou de várias coisas práticas. Mas, quando a gente fala sobre identificar um bom partido, o que a gente quer falar, o que eu quero falar, é que nós estamos aí diante de várias pessoas que são potenciais namorados ou namoradas, né? Se você é rapaz, você tem várias pessoas aí solteiras diante de você que podem, quem sabe, se tornar sua namorada. Se você é moça, você tem vários rapazes diante de você, solteiros, que eventualmente podem se tornar sua namorada. Quais critérios você usa para identificar o bom partido, para identificar alguém que você pode começar um relacionamento? Você deve considerar algumas coisas que eu vou apresentar aqui, e considerando isso, você fala, eu vou começar um relacionamento com essa pessoa, vou ver se a resposta do namoro, como a resposta do namoro será com essa pessoa. Eu devo casar com essa pessoa ou não? É a resposta principal do namoro, esse processo de conhecimento mútuo. Quando a gente fala sobre bom partido, sobre a busca do bom partido, é importante a gente desfazer alguns mitos comuns que as pessoas fazem. Então, o primeiro mito, muito comum, é o mito da compatibilidade conjugal. É a ideia de que você e determinada pessoa não deu certo, ou não daria certo, porque existe uma incompatibilidade intrínseca entre vocês dois. Isso parte de algumas questões mais básicas, mas chega até alguns extremos que beiram o ridículo. Por exemplo, horóscopo. Nós somos incompatíveis porque ele é de Leão e eu sou de Áries. Mas o problema principal é que o ascendente dele é em Escorpião, aí não dá. Mas por que não? Porque nós somos incompatíveis. Existe uma barreira entre nós que impede que nós tenhamos um relacionamento bom, que impede que nós tenhamos um relacionamento saudável. Essa barreira que transcende a nós e impede essa realidade. Isso, é claro, um crente não deve pensar em horóscopo, evidentemente que não. Um crente que pensa em horóscopo, pelo amor de Deus, né? Mas a questão da compatibilidade conjugal, ela acontece quando muitas vezes a pessoa não quer tratar alguns problemas dela, não está disposta a se corrigir posturas erradas dela, ou não está disposta a lidar com questões da outra pessoa, e então ela simplesmente pula fora e fala, não, nós somos incompatíveis. Eu quero te dizer de antemão, a crítica que eu tenho a essa ideia é que por causa do pecado, todos nós somos incompatíveis uns com os outros. Não existe compatibilidade conjugal nesse sentido. Desde o pecado, quando Adão e Eva comeram do fruto, o texto bíblico diz lá em Gênesis 3 que existe uma briga, um conflito entre o homem e a mulher. A mulher tem dificuldade de se submeter ao marido e o homem usa da sua autoridade para pressionar a mulher de um modo muitas vezes errado. Então esse conflito mostra que incompatibilidade conjugal existe com qualquer casal. Qualquer casal é incompatível por causa do pecado. É claro que existem afinidades, não é disso que eu estou falando. Existem casais que têm mais afinidade, gostam das mesmas coisas, têm interesses muito parecidos,
Isso daí é uma questão de afinidade, não é disso que nós estamos falando aqui. A questão de compatibilidade ou incompatibilidade conjugal é um impedimento de que o relacionamento dê certo. E eu vou te falar, por causa do pecado, qualquer casal, e todo casal é incompatível nesse sentido. Então, a primeira questão, o primeiro mito que a gente vê aí, é algo que é derrubado, é algo que é derrotado pelo Evangelho. O que faz com que relacionamentos sejam saudáveis, sejam bíblicos, de acordo com os critérios de Deus? É o Evangelho, é admitir o próprio pecado, é saber que existe corrupção dentro de mim, existem problemas que o meu pecado trouxe, que eu tenho que resolver. A outra pessoa é uma pessoa pecadora também, então eu vou ter que desgaste, eu vou ter que lidar com uma pessoa que tem problemas, que tem o pecado habitando dentro dela, uma natureza pecaminosa, e pela força que o Espírito Santo dá, por meio do Evangelho, por meio do Senhor Jesus, por meio disso, então é possível vencer essas incompatibilidades nesses termos aí. Então, a gente precisa ter isso em mente, que essa incompatibilidade é algo generalizado. O que vence isso é o Evangelho. O que vence isso é a admissão dos pecados e crer em Jesus como Salvador e ter o Espírito Santo habitando e trabalhando em nós. Outro mito comum é que os opostos se atraem. A pessoa fala assim, olha, não tem problema, você gosta de pagode e de rock, mas não tem problema nenhum, os opostos se atraem. E muitas vezes as pessoas olham para essas questões como algo superficial e descartável, uma coisa banal, porque os opostos se atraem. Então a gente não vai ter problema no relacionamento, já que os opostos se atraem. Isso não é necessariamente verdade, isso não é uma regra. Muitas vezes as oposições são tão grandes que o relacionamento se torna insustentável. Não tem como você caminhar com uma pessoa se você não tem nenhum tipo de algo em comum com ela, se você não tem nenhum tipo de comunhão real com ela, de proximidade, de interesse com ela. O C.S. Lewis, naquele livro Os Quatro Amores, quando ele fala sobre o amor entre homem e mulher, ele fala que muitas vezes é do interesse em comum que nasce um relacionamento. É aquela coisa, nossa, você gosta disso também? O que você usa para puxar papo no WhatsApp? Nossa, eu também gosto dessa música, nossa, eu também gosto desse filme, nossa. Você não precisa ter o gosto idêntico da pessoa, você pode inclusive ter gostos opostos, não tem problema. Por exemplo, o Lucha vai casar com a Helena e gosta de música alternativa. As músicas, qual a música que você manda lá, o estilo lá é Bob Dylan, qual que é? O Potter também gosta dessa banda, qual que é o estilo? Indie, é o indie. A Helena já gosta de sertanejo, entendeu? E isso são coisas opostas. Eu não gosto de nenhum dos dois, mas os dois, nos devidos espectros, são opostos. E não tem problema. Agora, existem oposições que tornam o convívio muito mais difícil. E às vezes é do interesse em comum que nasce uma amizade mais íntima que parte para o namoro. Então isso daí é um mito que você tem que tomar cuidado. Você não pode levar isso a ferro em fogo. Falar, não, já que nós somos opostos, mesmo assim vai dar certo. Cuidado. É algo que você tem que ponderar, algo que você tem que avaliar para não cair em um extremo. Outro mito comum é o príncipe encantado. Isso acontece muito com as moças, mas também acontece com os rapazes, mas principalmente com as moças. É aquela ideia de que o rapaz que vai chegar, ele tem ele vem num cavalo branco, loiro, de olhos claros. Aí ele é perfeito, ele é rico, ele tem tudo que você sempre sonhou. Nos rapazes isso acontece menos, não porque os rapazes têm um critério mais baixo, não é isso, mas é porque a gente não, eu pelo menos acho mais raro os rapazes romantizarem esse tipo de coisa. É claro que os rapazes não buscam um príncipe encantado, evidentemente. Aí seria princesa encantada, é isso que eu quis dizer. Mas se você busca um príncipe encantado sendo rapaz, a gente tem que ter uma outra conversa. Mas eu estou me referindo ao ideal, não aqui pode ser príncipe ou princesa. Mas os rapazes, até onde eu sei, eles têm um pouco menos disso. Mas as moças às vezes têm isso de modo muito forte. Aquela listinha que a moça faz quando é adolescente. Ai, eu quero casar com alguém que seja loiro, de olhos azuis, que seja bonitão, que pareça o cara do The Vampire Diaries lá e tal. O Demon, que agora a Isabela tá vendo essa série e agora eu tô pegando no pé dela.
E ela vai, e ele tem que ser assim assado, ele tem que ser musculoso, tem que ter 1,90 m, e ele tem que ter um trabalho, ganhar 10 mil reais por mês logo de cara no estágio, e tem que ter uma família rica, morar no duplex e tal. E é uma lista do príncipe encantado. O cara não existe. Na realidade, esse cara não vai existir. E às vezes a moça acaba se frustrando, a moça acaba colocando esse ideal e ela nunca atinge esse ideal, porque esse partido nunca vai existir. Não adianta. É fora da realidade. É uma coisa inatingível. Os rapazes acontecem isso também eventualmente, mas menos. Isso geralmente acontece mais na questão das moças. Por isso que eu coloquei príncipe encantado e não princesa encantada. Outro mito comum, para a gente terminar aqui, é a ideia do amor à primeira vista. É aquela coisa do crepúsculo, o imprint. Sabe? Quando o lobisomem olha para a menina e uau, gamei, já é. É essa pessoa, e as almas se conectam naquilo e já é. Né? Muitas vezes o relacionamento brota a partir de uma amizade de longa data. Muitas vezes você já conhece a pessoa há muito tempo e você olha desperta e fala, nossa, estava aqui o tempo todo. Como diz a música da Pitty, eu estava aqui o tempo todo, só você não viu, estava lá. A pessoa vê, às vezes ela vê e fala, nossa, está aqui. A pessoa estava do meu lado, a gente sempre foi amigo, agora a gente se conhece mais e começamos a namorar. Não precisa ter necessariamente um amor à primeira vista. Pode ser um amor à 25ª vista. Você pode falar anos. Você fala, não, eu acho que essa pessoa é um bom candidato. E você vai lá e começa a namorar. Isso aconteceu comigo com a Isabela, por exemplo. A Isabela olhou para mim e foi amor à primeira vista. Não foi isso que aconteceu. A Isabela demorou anos para se interessar por mim, mas eu fui persistente. Estava lá. Praticamente eu briguei, né? Então, eu e o Maurício temos eu e o Maurício nós temos essa fama, né, de ganhar pelo cansaço. O Maurício pela insistência não, pela convicção. Amor é por obrigação. Amor por obrigação. Isso é verdade. Foi amor, foi que era você. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa conquista pela persistência. A pessoa leva tempo ali, é uma amizade de longa data que vira um relacionamento, e não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas se prendem muito a esses ideais de filme. Não, tem que olhar para a pessoa e eu vou saber que é ela. Às vezes não. Às vezes você está olhando para a pessoa o tempo todo e vai ser ela, mas você não tem ideia disso ainda, por conta do momento de vida e tudo mais. Então são mitos que a gente tem que tirar quando a gente fala da questão do bom partido. A escolha de um candidato depende de 2 tipos de critérios. Existem critérios objetivos e existem critérios subjetivos. Com critérios objetivos, eu me refiro àquilo que é bem estabelecido, bem claro na Bíblia, fruto da sabedoria bíblica, fruto das ordens bíblicas. Então, sei que a escolha de um candidato, parece até uma coisa de eleição, quando a gente está falando aqui de eleição, é um candidato padre, né? Mas, quando eu digo candidato, é o potencial namorado ou namorada, tá? É isso que eu quero me referir. Os critérios objetivos são aqueles básicos que a gente coloca como inalteráveis e que servem para qualquer pessoa. Ser crente, a pessoa tem que ser crente, a pessoa tem que ter valores e convicções cristãs, a pessoa tem que ter uma postura cristã. Isso daí é uma identificação que todo mundo tem que ter para ser um bom partido. Para você se interessar por uma pessoa e desenvolver esse interesse de acordo com a Bíblia, tem que ter esses critérios. São critérios objetivos. A palavra de Deus diz, eu me interessei por ela, mas ela não é crente. Barrou no critério objetivo, não dá. O critério subjetivo já vai no sentido mais pessoal, como o próprio nome sugere, varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que gostam de um perfil específico de gente. Gosto de gente loira, gosto de gente morena. Aquela pessoa acho bonita, aquela pessoa acho feia. Isso é normal, isso é subjetivo. Então você não pode ignorar isso também. O estilo, a amizade, o que a pessoa valoriza. Tem moças que às vezes nem ligam tanto para a aparência do cara. Não que o cara também está sendo desleixado, né? Mas às vezes a moça está muito mais interessada no papo do cara, no modo como o cara conversa, no modo como o cara se relaciona, na presença do cara e tudo mais. Tem pessoas que não, que já são mais preocupadas um pouco com essa questão estética, valorizam mais algumas coisas. Isso são fatores subjetivos. Eu não posso impor os meus critérios para outra pessoa. Se o Henrique chegasse para mim e falasse, pastor, eu estou interessado numa moça, e ela é assim, assim, assada, eu falasse, não, Henrique, ela tem todos os critérios objetivos,
Mas eu acho que você está errado em gostar de mulheres com menos de 1,80 m. Mas por quê? Tem que jogadora de basquete, de vôlei, né? Eu acho que você está errado em gostar de moças com menos de 1,80 m. Tem que ser daí para cima. Mas por quê? Não, porque tem que ser. Eu não posso fazer isso, é algo subjetivo, é algo do gosto do Henrique. Isso muda. Quando você ignora um desses dois, você está fadado à frustração. Se você ignora os critérios objetivos, você pode se frustrar de várias maneiras. Se você entra num relacionamento com um não crente, você vai ter frustrações grandes, vai ter problemas grandes. Se você entra num relacionamento onde a pessoa não tem valores e convicções cristãs firmes, você vai ter problemas também. Se você só olha para a parte subjetiva, porque eu acho aquela pessoa linda, eu acho ele lindo, eu acho ela linda. Se você só olha para isso, você ignora a questão objetiva, você vai ter problema, você vai se frustrar. Por outro lado, se você ignora o critério subjetivo, você vai ter problema também. E eu quero enfatizar isso porque muitas vezes as pessoas olham para os critérios subjetivos como se fosse algo errado. Muitas vezes a pessoa é forçada a entrar no relacionamento só porque o camarada ou só porque a moça entra nos critérios objetivos, mas a pessoa não acha a outra bonita, a pessoa não tem nenhum tipo de predisposição ali. Então a pessoa entra no relacionamento com alguém que ela acha feio, mas a pessoa é crente. Isso é errado. Quando a gente vê o livro de Cantares, a gente vê uma paixão do homem pela mulher. O homem faz poemas, você é mais bonita do que os seus olhos são como os das pombas. Você não vai falar isso para o moço, né? Mas os seus olhos são como os das pombas. É olhar aquela paixão dos olhos. É o Jean olhar para os olhos da Yasmin e falar, nossa, os seus olhos são como duas jabuticabas. Aí você tem a entidade dos dois aí, né? Os poemas dois. É a Yasmin olhar para o Jean e falar, nossa, a sua careca brilha como o sol e me encanta, me hipnotiza. É um aspecto subjetivo isso. E isso é bom. Deus fez o mundo assim. Cantares mostra isso pra gente. Esse interesse pela estética, pela conversa, pelo perfume, pelo cabelo, pelo rosto, pelo corpo. São coisas boas essas. Se você ignora isso, você está fadado à frustração também. Porque uma área do relacionamento conjugal envolve uma questão subjetiva. E se você ignora essa parte, achando que só pela pessoa ser crente não vai ter problema, vai dar certo, você acaba se frustrando. Então é importante você levar em conta esses dois critérios aí, para evitar qualquer frustração. Quando a gente fala sobre as características de um bom partido, a gente geralmente espera que a Bíblia ofereça para nós como se fosse uma lista, um checklist, como uma listinha de supermercado. O bom partido ele tem que ser assim, 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 assim. Mas como eu disse, existem questões subjetivas. Mas quando a gente fala das questões objetivas, a Bíblia não dá para nós uma lista exaustiva das coisas. Tem que ser alguém assim, tem que ser alguém que ganhe tantos salários, tem que ser alguém que tenha tal resposta, tal pergunta, tem que ser alguém que se comporte exatamente desse jeito. O que a gente percebe é que mais do que uma lista, a Bíblia não apresenta fórmulas mágicas para nós, ainda que nós tenhamos princípios claros sobre namoro, noivado e casamento, o que a gente tem na Bíblia é um incentivo à sabedoria bíblica. O que é a sabedoria bíblica? É a capacidade de você tomar decisões baseadas nos princípios bíblicos. Princípios que estão esparsos pela Bíblia, princípios que estão espalhados pela Bíblia. E você vai compilando esses princípios e você vai avaliando a outra pessoa com base nesses princípios. É a sabedoria. Você conhece da palavra de Deus e você fala, olha, um bom crente se comporta desse jeito aqui. Um bom candidato a marido se comporta desse jeito aqui. Um bom candidato, uma boa candidata a esposa se comporta desse jeito aqui. E você vai vendo esses critérios que se aplicam a muito mais do que só o namoro, mas envolve trabalho, envolve postura na igreja, tudo isso, você vai compilando tudo isso e você chega numa, não vou dizer uma lista, mas num conjunto de critérios, num conjunto de questões que te ajudam a avaliar uma pessoa se ela é realmente um bom partido ou não. Então o que eu quero fazer aqui com vocês hoje é olhar para, considerar 5 áreas que você deve observar para ver se alguém é um bom partido ou não.
Não é uma lista exaustiva. Eu falei, a Bíblia não dá uma lista exaustiva, uma lista de vários itens para você olhar. Não é uma prova do Enem que você tem lá várias questões para preencher, não é isso. Mas olhando para a sabedoria bíblica, a gente percebe 5 áreas abrangentes, que você deve olhar como a pessoa se porta, o que a pessoa pensa, e assim você vai poder classificar a pessoa como um bom partido ou não. E é importante observar que nessas 5 áreas que eu quero mencionar para vocês, todas elas estão embasadas, ou todas elas estão permeadas da maturidade. As áreas que eu vou apresentar para vocês é como se todas elas estivessem fundamentadas, esse predinho estivesse fundamentado na maturidade. Para você entrar em qualquer relacionamento, você precisa do mínimo de maturidade. Não significa uma maturidade completa, uma maturidade perfeita, porque a própria Bíblia fala que nós estamos em processo de crescimento. Todo crente está. Até você morrer, você vai estar amadurecendo. Você não vai conhecer alguém perfeito, alguém que seja totalmente maduro. Mas existe um mínimo de maturidade para essas áreas aqui. É um mínimo necessário para entrar no relacionamento. Maturidade emocional, maturidade espiritual principalmente. Então, esse aspecto eu quero que vocês tenham em mente como permeando tudo isso daí. E cada uma dessas áreas, vocês vão ver, tem a relação com maturidade. Então, acompanhem comigo quais são essas 5 áreas. Eu listei aqui alguns textos para a gente olhar. Não quero me prolongar, porque, como eu disse, não é uma lista exaustiva. É um compilado de algumas coisas que eu acho que vocês deveriam observar num candidato para ele ser um bom partido ou não. E mais do que isso, você tem que se autoavaliar. Agora não é a hora de você ficar falando, fulano de tal, a parte de minha boca. Fulano, faltou isso aqui. Não, é ver se você é um bom partido. Porque tanto quanto você vai avaliar a outra pessoa vai te avaliar também. E por mais que você se aproxime de um grande partido, de um bom partido, se você não for um bom partido, a coisa vai dar ruim. Então vamos ver aí essas 5 áreas que eu trouxe para vocês. A primeira área delas é o relacionamento, ou os relacionamentos da pessoa. Eu listei aqui alguns tipos de relacionamento que você deve estar atento quando você olha para um candidato. Em primeiro lugar, o relacionamento da pessoa com Deus. Não dá para você stalkear a pessoa na vida devocional dela. Não dá para você colocar uma câmera no quarto dela e ver se ela faz devocional todo dia, ver se ela ora, ver se ela lê a Bíblia todo dia. Não dá para você fazer isso. Mas o relacionamento com Deus é algo que se expressa. Quando você olha para alguém, você percebe se aquela pessoa tem um bom relacionamento com Deus ou não. É possível você perceber isso. Pela vida de santidade da pessoa, pela postura da pessoa, enfim, pela vida cristã dela, pela conduta cristã dela nas várias áreas. Mas eu listei aqui 2 coisas que eu acho que ajudam a gente a perceber esse relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, olha lá o que diz Mateus 12. Você deve prestar atenção no que a pessoa fala, já que isso revela muito do coração dela. Então, o que a pessoa fala revela do relacionamento dela com Deus. Não apenas o palavreado que ela usa, mas o conteúdo que ela fala também. Em Mateus 12, Jesus fala aqui sobre os falsos mestres. E ele fala que os falsos mestres, por serem maus, não podiam falar coisas boas. Porque se você é um discípulo de Jesus, se você é um servo de Deus, a boca vai falar do que o seu coração tem. E é isso que Jesus expressa aqui. Olha o que ele diz aí em Mateus 12, versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então é importante você avaliar pelo que a pessoa fala, como é o relacionamento dela com Deus. Se ela só fala coisas que contrariam a Bíblia, se ela só fala coisas que não tem um fundamento teológico, se ela fala banalidades, se ela só fala bobeiras, coisas da intuição dela, quando ela dá um conselho, ela dá conselho baseado na intuição, quando ela fala com você, ela não transmite nenhum tipo de conhecimento bíblico naquilo que ela fala, naquilo que ela aconselha, naquilo que ela expressa. Essa pessoa provavelmente tem um coração que não é regado pela palavra de Deus.
Então o relacionamento dela com Deus, muito provavelmente, não é um bom relacionamento. E outra coisa que você deve observar também, que é um termômetro do relacionamento da pessoa com Deus, é o relacionamento da pessoa com os irmãos. Se a pessoa é ativa na igreja, se a pessoa está presente na igreja e ela interage com as pessoas. Às vezes o rapaz pode ser super bonito, às vezes o rapaz pode ser um cara assim que, nossa, quando ele chega na igreja, todas as meninas olham para ele. Mas exatamente, ele chega na igreja, acaba o culto, ele vai embora. Ele não tem comunhão nenhuma com os irmãos. Às vezes a moça é assim, às vezes a moça não é timidez, é desprezo mesmo. Ela não quer ficar com os irmãos. Se isso acontece, é um indicativo de que o relacionamento dessa pessoa com Deus não é bom. Porque olha o que diz 1 João 1,7. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, andar na luz é andar em santidade. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O texto fala andar na luz, é andar com Deus. E então nós temos aqui a ideia de comunhão uns com os outros. Se você anda na luz, como Deus está na luz, você tem comunhão uns com os outros. Se você não tem amizades na igreja, a pessoa não tem amizades na igreja. Os relacionamentos da pessoa são todos fora da igreja. Dentro da igreja a pessoa entra muda e sai calada. A pessoa não desenvolve relacionamentos, vínculos aqui dentro. Se esse é o caso, muito provavelmente a pessoa não tem um bom relacionamento com Deus. Mais para frente João fala, como que alguém pode amar aos irmãos a quem vem, a quem a pessoa vê? Como alguém pode não amar aos irmãos que estão vendo, alguém que você vê, e diz que você ama a Deus a quem você não vê? Não faz sentido, é muito difícil então. Então essa é uma primeira área dos relacionamentos que você deve avaliar, o relacionamento da pessoa com Deus. Na sequência eu coloquei aqui que é importante você ver também o relacionamento da pessoa consigo mesmo, ou o relacionamento da pessoa consigo mesmo, dele consigo mesmo, dela consigo mesmo. É importante que o bom partido, ele não tenha uma ideia muito elevada de si mesmo, aquela pessoa que se acha o máximo, só fala dela. E é importante também que o bom partido não seja uma pessoa que tenha um complexo de inferioridade muito grande. É a pessoa que tem uma ideia desequilibrada de si. É a pessoa que tem uma autocomiseração, uma postura de autocomiseração. É a pessoa que o tempo todo critica a si mesma, fala mal de si mesmo, zomba de si mesmo, porque tem um complexo de inferioridade. Isso não é um bom indicativo. A pessoa mostra que ela não tem uma ideia correta de si mesma. Seja para menos, seja para mais. Para mais, no sentido às vezes da pessoa só falar dela mesma. Qualquer conversa a pessoa consegue puxar para si. Você começa a falar de política e daqui a pouco a pessoa fala, não, porque na minha vida é assim, assim, assado, porque eu não sei o que, e tudo gira em torno da pessoa. Isso não é um bom partido. A pessoa não se relaciona bem consigo mesma. Olha só o que diz Romanos 12. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com equilíbrio, com moderação. É a pessoa que sabe a posição dela, é a pessoa que conhece os dons dela, é a pessoa que não se acha a última bolacha do pacote, nossa, porque tudo depende de mim, porque a minha presença aqui faz toda a diferença. É a pessoa que se coloca numa posição muito elevada em relação ao que ela realmente é. Por outro lado, tem aquela pessoa, como eu falei, que tem um complexo de inferioridade, que também não é uma boa postura. E muitas vezes a pessoa que tem essa postura de autocomiseração, na verdade o problema dela é se amar demais e esperar que os outros reconheçam como ela é boa e dê incentivos para a pessoa. Eu já comentei com vocês o exemplo da minha avó, que ela só sabia fazer um bolo, fazia muito bem o bolo de prestígio, mas nas festas de aniversário ela ficava do lado da mesa do bolo e todo mundo que vinha pegar o bolo, ela falava, não ficou tão bom o bolo, né? Estava delicioso o bolo, mas ela ficava, eu tô ficando velha, minha mão já não trabalha do mesmo jeito, e todo mundo falava o que para ela? Não, tá muito bom o bolo. Ela, não, para, são suas papilas gustativas. Não, porque ela quer ouvir elogios.
ela queria ouvir aprovação. Uma pessoa que não se relaciona bem consigo mesmo, tendo essa noção exata de quem ela é uma pessoa que não tem um bom critério aí para relacionamento. Outro relacionamento bom para você observar é o relacionamento da pessoa com os amigos dela. Em relação às amizades, é importante que a pessoa tenha os amigos na igreja. Isso daí é ponto pacífico. Você tem que se relacionar com alguém que tem amizades dentro do povo de Deus, porque essas amizades serão seus amigos também. Quando você se aproxima de alguém para um namoro, para um casamento, há uma fusão de grupos, inclusive de grupos de amigos. Os seus amigos serão os amigos daquela pessoa também, e vice-versa. 2 Timóteo 2,22 é um texto clássico que fala sobre isso. A gente já estudou sobre amizade, não preciso ficar reprisando isso daqui, mas é importante você perceber quem é o melhor amigo daquela pessoa. Com quem que aquela pessoa se abre? Com quem que aquela pessoa pede conselhos? Com quem que aquela pessoa gasta a maior parte do tempo? Com quem que aquela pessoa passeia, se entretém? Com quem que aquela pessoa fica conversando? Olha aí o que diz 2 Timóteo 2,22. Foge o trucim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Você tem que ver se o candidato tem esse critério aqui. As amizades dele são pessoas, são outros jovens, outras pessoas que seguem a justiça, a fé, o amor e a paz e têm o coração puro com o desejo de invocar ao Senhor. E mesmo quando a pessoa inevitavelmente tem níveis de relacionamento com incrédulos, seja na família, seja no trabalho, é importante você observar como é esse relacionamento. Se é um relacionamento íntimo, essa pessoa ela é muito amiga de um incrédulo, isso daí vai dar problema. Essa pessoa é muito íntima de alguém que não é de confiança, alguém que tem uma postura ruim, isso daí vai dar problema. Isso daí, quando você tem essa avaliação, você busca também evitar se envolver com pessoas cujos relacionamentos dão margem para fofoca, dão margem para más interpretações. A pessoa é muito amiga de um grupo ruim, a pessoa é muito próxima de um grupo problemático. Isso daí vai acabar respingando em você, isso daí vai acabar respingando no relacionamento, vai trazer influência para isso. As pessoas comentam a respeito disso. É importante que você veja os relacionamentos do candidato, da candidata, e haja um bom testemunho dos de fora. Fala assim: pastor Nicolas, o que você acha do Daniel? O Daniel é um cara joia, o Daniel tem amizades aqui na igreja, o Daniel é um cara que se envolve aqui na igreja. Pastor, o que você acha de fulano? O fulano não tem boas amizades, ele anda com gente errada, ele anda com uma turma da pesada, ele anda com a galera do fundão. Esse pessoal aí não é legal, às vezes ele tem umas amizades meio estranhas, umas amizades meio questionáveis. Isso daí, na minha visão, que acredito que seja uma visão bíblica, compromete um critério para o bom candidato. Essa pessoa, ela precisa reavaliar algumas coisas ali. Se você olhar, por exemplo, Provérbios 31, você vai ver essa questão da comunidade, reconhecer as virtudes de uma pessoa. Vários textos mostram isso. Timóteo, o texto de Atos fala, Timóteo era bem conhecido na cidade onde ele morava como alguém piedoso, como alguém temente a Deus. Mas olha o que diz aí Provérbios 31, 28, quando fala da mulher virtuosa. Olha só esse reconhecimento comunitário, as pessoas reconhecem isso. Olha aí o que diz o versículo 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtualmente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe o fruto de suas mãos e de público louvarão as suas obras. É uma pessoa reconhecida. Aqui a moça ou um homem sábio é reconhecido de público. Não, aquela pessoa, a comunidade olha para ele e vê, dá um testemunho daquela pessoa. Então, na relação com os amigos, você deve avaliar quais são os amigos dessa pessoa. Um parênteses a respeito disso, que eu acho útil fazer aqui com vocês, é o seguinte. Quando a gente fala sobre amizade, sobre relacionamento, nós estamos falando de uma esfera mais íntima, especialmente dos amigos íntimos. A gente já falou das categorizações de amizade. Só que, muitas vezes, quando você se aproxima de alguém, você percebe que existem alguns relacionamentos que essa pessoa tem que são relacionamentos meio secretos. São relacionamentos meio... parecem relacionamentos que
não são necessariamente escondidos, mas são relacionamentos misteriosos. É aquela pessoa que você se aproxima dela e ela tem vários segredinhos. Então você tem que desconfiar dessa pessoa. É a pessoa que está sempre mexendo no celular, mas você nunca sabe com quem que a pessoa está falando. E quando você chega perto, a pessoa muda, ela esconde, assim, ela disfarça. A pessoa está sempre se envolvendo com gente que você não sabe de onde saiu. Essa pessoa, de onde que essa pessoa saiu aqui? E uma coisa misteriosa. Você chega perto do celular da pessoa, a pessoa fica brava. Se você lê uma mensagem ali sem querer, a pessoa já fica, não, isso é minha vida, é minha privacidade. Todos nós temos privacidade, é verdade, mas quando a pessoa tem segredos nesse ponto, de não revelar as conversas assim dela, no dia a dia, de não querer conversar sobre isso, expor as amizades que ela tem, os amigos que ela tem, isso daí pode ser um mau indicativo. Você tem que ficar esperto com isso. Olha o que diz João 3. Geralmente quando a pessoa é muito misteriosa, é porque ela está escondendo alguma coisa. Ela está escondendo algum tipo de amizade que não é legal, algum tipo de postura, algum tipo de hábito que não é legal. E isso se reflete nesse campo das amizades aí. É uma vida de segredinhos. Olha só o que diz aí João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A pessoa que tem segredos feios, ela não gosta de ser exposta. E quando alguém se aproxima, é como uma lanterna que começa a expor alguns segredos feios, e a pessoa foge disso. Então é por isso que ela mantém essas posturas, às vezes até um pouco agressivas. Cada um tem a sua intimidade, você tem a sua conversa de WhatsApp, você não tem que ficar mostrando isso para os outros, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que observar uma coisa. Se você começa a se aproximar de um moço, e o moço não deixa sequer você olhar as notificações dele, ele fica bravo. Se você namora um moço e o moço não te dá, não deixa você mexer no celular dele. Eu já conheci casos assim, já falar de casos assim, o rapaz não deixava a moça mexer no celular. Tem alguma coisa estranha, alguma coisa não cheira bem. Existe privacidade, é verdade, mas se você está entrando num relacionamento mais íntimo com a pessoa, você tem que fazer algumas concessões. E se a pessoa tem uma vida de segredinhos, isso pode ser muito perigoso. Amizades estranhas, conversas perigosas, conversas secretas. Cuidado. A sua vida tem que ser um livro aberto. Não que você não tenha, de novo, vou enfatizar isso, não é que você não deva ter privacidade. Você tem que ter a sua privacidade. Mas a sua vida tem que ser um livro aberto no sentido de que não tem problema. As pessoas vão saber com quem você está, as pessoas vão saber onde você foi. Se as pessoas veem uma notificação ali, elas têm a segurança de que não vai vir nada indecente, nada problemático ali. Se você é uma pessoa muito preocupada com segredinhos, você não é um bom candidato. Dentro dos relacionamentos ainda, é bom você ver os relacionamentos da pessoa com os pais. O modo como a pessoa trata os pais é muito do que ela vai tratar você. Se o rapaz tratar mal a mãe, pode ter certeza que ele vai, em algum grau, tratar mal você também. Se a moça é insubmissa ao pai, rebelde, pode ter certeza que ela vai reproduzir esse comportamento no seu relacionamento com você também. Então você tem que ver o relacionamento da pessoa com os pais, se há respeito, o palavreado, ó seu velho, ó sua velha, o que é isso? Ele não vai te tratar melhor. Então você tem que estar atento a isso também, ver como é o relacionamento da pessoa com os pais dela. E uma última área aí de relacionamentos, um pouco mais abrangente, é o relacionamento público. É o modo como a pessoa se comporta em público, nos relacionamentos mais gerais, na esfera mais geral, diz respeito à postura da pessoa em público. As moças não devem ser briguentas, elas devem ser discretas. Tem moça que é barraqueira nos seus relacionamentos públicos. Moça barraqueira não é um bom partido. A Provérbios já fala que a mulher briguenta é a desgraça do homem. É melhor você viver sozinho numa choupana do que você viver numa casa com a mulher briguenta. E às vezes tem moças que têm uma postura briguenta, agressiva, sempre bélica. É aquela menina que faz escândalo o tempo todo. É aquela menina que por causa de 10 centavos na Renner, vira a Renner de pernas pro ar.
Vou chamar o Celso Russomano. É o Celso Russomano versão feminina, né? Faz escândalo e tudo mais. Isso é horrível. As moças têm que ser dóceis, discretas. Do mesmo jeito, os rapazes têm que tomar cuidado com algumas posturas também. Os rapazes correm o risco de ser rudes, mas na verdade o bom partido é cavalheiro. É o rapaz que dá passagem para a moça. Moça, vocês têm que olhar isso. O rapaz dá passagem para a moça. O rapaz abre o portão para a moça. Na hora de ir embora, ali no portão da igreja, de noite, meu pai chegou. Não, eu vou abrir para você, eu vou lá ficar de olho. Ele vai lá e fica de olho, olha ali e tudo mais. É um cavalheirismo. Num passeio em grupo, quando tem moças e rapazes andando, os homens andam atrás, de olho ali, para que as moças fiquem protegidas. São expressões de cavalheirismo. Os rapazes não podem ser rudes, grossos, violentos, agressivos, cavalos com as moças, só porque não tem interesse na moça. Você tem que tratar bem a todos. Você tem que tratar bem a todas as moças, com educação, com polidez, com a cordialidade, com cavalheirismo. Você só não pode ser uma pessoa galã demais. E aí entra uma avaliação que as moças têm que fazer também nessa esfera dos relacionamentos públicos. É o cara que ilude todas as moças. É o cara que cava além do cavalheirismo normal com todas as moças. É o camarada que é um pouco garanhão, quer dizer assim, é o cara que conquista todo mundo. É o cara que ilude todas as moças. E as moças falam, ele gosta de mim. Não, ele gosta de mim, não, ele gosta de mim, ele tá aqui de mim. Não pode ser isso também. Se você tem essa fama, você tem que corrigir isso rápido, porque isso é um problema. Tanto moças como rapazes têm que cultivar uma virtude que tem se perdido nos nossos dias, que é a discrição. Moças e rapazes têm que ser discretos. Não significa que você tem que ser calado, mas a discrição é você não ter exageros. É você ser alguém ponderado, você é ser alguém equilibrado. É uma virtude que a Bíblia apresenta. O equilíbrio, a sensatez, a moderação. Então é isso que a gente aprende olhando aí para os relacionamentos públicos. Então, relacionamento com os pais, relacionamento com Deus, relacionamento com os amigos, relacionamentos públicos, tudo isso daí é algo que você avalia num candidato, numa candidata. Outra área que você deve avaliar é os relacionamentos. Depois dos relacionamentos é a responsabilidade das pessoas. Vejam o que diz aí, Provérbios 24 e 27. Provérbios 24 e 27. Se você levar em conta que o relacionamento, especialmente o casamento, é um trabalho em equipe, é um trabalho em dupla, é bom que você tenha alguém que seja responsável do seu lado. Afinal de contas, acho que ninguém gosta de fazer trabalho em grupo e ter que carregar os outros integrantes, né? A menos que você seja uma pessoa carregada. Se é o seu caso, você já não é um bom partido. Mas no casamento, no relacionamento, no namoro, isso não pode acontecer. E Provérbios 24 e 27 mostra para nós algo interessante sobre responsabilidade, que é uma coisa que você tem que observar num candidato ou numa candidata. Olha o que diz aí. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Esse texto é comumente aplicado no contexto dos relacionamentos para dizer que existem prioridades. Existe uma ordem nas coisas como elas devem ser feitas. Você primeiro tem que arrumar algumas coisas para depois dar alguns passos. Não significa que o texto não está falando que você tem que ter a sua vida pronta para entrar no relacionamento, edificar a casa, no sentido de você ter um casamento só quando você já estiver plenamente financeiramente estável, ganhando muito dinheiro e tudo mais. Não é isso que o texto diz. Mas o que o texto diz é que você tem que ter responsabilidade, você tem que lançar os fundamentos da sua vida futura, você tem que começar a trabalhar para isso. Você tem que ser uma pessoa responsável no trabalho, nos estudos, se dedicar a isso, para então você ter condições de entrar no relacionamento, de começar a edificar a sua casa. É uma questão de ordem natural das coisas, uma questão de responsabilidades. Então uma coisa que você deve observar, por exemplo, é se o rapaz ou a moça, ou como o rapaz e a moça lidam com os estudos e com o trabalho. Se ela é uma pessoa disciplinada, se ela é uma pessoa que chega do horário, nos compromissos dela, se ela é uma pessoa que faz tudo com dedicação, ou se ela é uma pessoa que faz as coisas de qualquer jeito, um jeito porco. No trabalho ela está sempre levando bronca porque ela sempre faz as coisas mal feitas. Ou se ela é uma pessoa que recebe promoções, fazendo já propaganda de viagem, que eles estão promoção recentemente. Então, se recebe promoções, o Potinho também foi efetivado aí, então tem lá um reconhecimento do trabalho. Legal isso. Provérbios fala que isso é bom. Provérbios fala que aquele que
trabalha bem será reconhecido pelos reis. Olha que legal! É um bom candidato esse, é alguém que tem, dentro daquilo que eu consigo observar, é a pessoa que se dedica às suas responsabilidades, aos seus afazeres profissionais, seus estudos. Os afazeres na igreja, se a pessoa é presente nos cultos, se a pessoa participa de escalas da igreja, se a pessoa não está em nenhuma escala, ou está numa escala só para bater cartão, ela não é uma pessoa responsável. Ela tem que estar envolvida na igreja, ativamente envolvida. O modo como ela zela por essas atividades, se ela é uma pessoa que se dedica a estar aqui nas atividades no horário certo, se ela se dedica a ajudar, se ela tem proatividade, tudo isso diz respeito às responsabilidades. Os compromissos assumidos da pessoa, se ela faz isso com esforço, com responsabilidade, com altruísmo, se ela te dá uma palavra, ela cumpre aquela palavra. A vida devocional da pessoa, se ela tem uma vida de leitura bíblica, de oração, comunhão, uma responsabilidade espiritual, se ela se dedica a isso. O entretenimento, quanto tempo ela gasta com a diversão, se ela é uma pessoa que só pensa em se divertir, se ela é uma pessoa que fica o tempo todo do celular, o tempo todo na Netflix, tudo isso daí faz ela ter um desequilíbrio no campo das responsabilidades, o que faz ela ser um mau partido. Pensando especificamente nos rapazes e nas moças, é importante você ver os papéis que cada sexo desempenha. Os rapazes, eles têm que desempenhar, eles têm que ser responsáveis por coisas, começar a se interessar e a desenvolver características de responsabilidade masculina. É o camarada que, quando precisa tomar uma decisão, ele como homem assume a liderança e toma a decisão. É o rapaz que como eu falei, quando em grupo, ele se vê responsável pelas demais moças do grupo e protege, e se for necessário, ele toma alguma atitude para isso. É o rapaz que, diante, sei lá, de um trabalho braçal, uma atividade braçal que precisa ser feita na igreja, ele não fica olhando para o teto, irmão, nós precisamos de ajuda para carregar os bancos. Não. Ele sabe que é papel do homem fazer trabalho braçal. Você vai e fala, não, vamos lá, vou levar esse banco aqui sozinho. Quer dizer, só o Gotinha que você queria fazer, né? Mas o Cleiton talvez, né, Cleiton? Você não está indo para academia, né? Não mais. Seu tempo de glória já passou, né? Assume, ele tem essas responsabilidades masculinas. É um camarada que desde cedo ele já está se dedicando a saber trocar uma resistência, sabe o que é uma chave de fenda, sabe o que é uma fita isolante. Você vai percebendo isso no trato dele das responsabilidades. As moças, do mesmo modo, você percebe a submissão da moça aos pais, os dotes domésticos da moça. Hoje em dia, parece que algumas pessoas têm vergonha de falar que as moças têm que ter dotes domésticos. E não é vergonha. A Bíblia fala que a prioridade das esposas é o dote doméstico, é a prioridade do lar, a prioridade ministerial é a do lar. Então você tem que saber desenvolver isso. Se você entrar no relacionamento, o outro rapaz tem que perceber. Fala, poxa, ela não é uma cozinheira Masterchef, mas ela se dedica ali, ela faz às vezes algumas coisinhas ali, eu vejo que ela está aprendendo, eu vejo que ela está se dedicando, ela arruma a casa dela, ela arruma o quarto dela. Quando eu entro no quarto dela, eu sinto cheirinho de coisa arrumada, eu vejo ali tudo esticadinho. Se você entra no quarto de uma moça e está tudo revirado, tudo uma bagunça, ela não está desenvolvendo uma área importante do cuidado doméstico. E é claro, rapaz, vocês também não devem ser bagunceiros, vocês também não devem jogar tudo isso na conta da mulher, vocês devem ser zelosos também por uma boa conduta doméstica. Pedro fala em 1 Pedro que os homens devem viver a vida comum do lar com as esposas. Isso envolve participar das coisas ali com zelo também. Então são questões que você deve observar. Se a moça ou o rapaz é preguiçoso, preguiçosa, demora para fazer as coisas, quando faz mal feito, tudo isso aí diz respeito às responsabilidades. Caminhando aqui, os próximos pontos são mais breves, eu quero falar das reações também. É importante que você observe como a pessoa se comporta diante das circunstâncias. As situações expõem aquilo que está dentro de nós. Então, se você pensar, por exemplo, no fruto do Espírito de Gálatas 5, você vai ver algumas coisas que são importantes você ver se a pessoa desenvolve aquilo na vida dela, como reações dela às situações que vêm no nosso dia a dia, situações boas e situações más. Olha o que diz lá Gálatas 5, você vai perceber algumas coisas que você deve observar na vida da pessoa, se ela tem isso sendo cultivado, e se nas situações mais diversas da vida, sejam situações boas ou más, difíceis ou fáceis, se a pessoa mostra esse fruto.
Olha só, em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se você olha para a pessoa e você vê que diante de algumas situações a pessoa fica irada, o rapaz teve um problema no trabalho, alguma situação ali, e o cara fica bravo. E ele fica bravo com frequência, ele fica irado com frequência. Toda hora ele dá patada em você, dá patada nos pais, dá patada no chefe, dá patada em todo mundo. O fruto do Espírito não tem sido desenvolvido na vida dele, as reações dele não são boas, ele está expondo o que está dentro do coração dele, um coração irado. A pessoa fica com mau humor com muita facilidade, crises de humor. É aquela pessoa que está super bem, que legal, e daqui a pouco fica de mau humor, fica azeda, fica amarga. Nossa, mas o que aconteceu? Não, é porque tal pessoa falou uma palavra e eu não gostei. O mau humor, claro, nem sempre nós estamos sorridentes e tudo mais. A Isabela fala que ela às vezes fica com raiva de mim porque eu sou sempre muito feliz. Mas nem sempre sou muito feliz. Você sabe disso aí também, gente? Você também, a gente falando da questão. Nem sempre, na verdade, nem sempre nós estamos totalmente felizes. Mas, eventualmente, nós temos mau humor. Agora, o que não pode acontecer é qualquer coisa despertar o mau humor na pessoa. Se as coisas não acontecem exatamente do jeito que ela queria, ela fica mal-humorada. Meu amigo, bem-vindo ao mundo. Você vai ter várias coisas que não vão sair do seu jeito. E a pessoa frequentemente mal-humorada é uma pessoa que não reage bem às dificuldades. A murmuração, a pessoa que fica reclamando, qualquer coisa que acontece, ela fica, porque esse pastor veio te contar, viu? É porque o Gotão, eu vou te contar, porque o Davi Leão, olha, a pessoa murmura de tudo que acontece, tudo que acontece, a pessoa murmura, a pessoa fofoca, a pessoa reclama, reage mal. Pessoa que reage com pouca perseverança. Vem uma dificuldade e a pessoa desiste. Eu vou me engajar nesse projeto aqui. Aparece uma dificuldade. Desiste, joga fora, abandona isso. Pouco perseverante. Não é uma boa reação. Então você deve observar isso nas pessoas, nos candidatos. As convicções da pessoa é uma outra área que você deve avaliar. É evidente que você não consegue captar todas as convicções de alguém em um único momento, fazendo uma provinha ou coisa do tipo. Mas você consegue perceber a visão de mundo da pessoa, como a pessoa enxerga as coisas. Você consegue perceber isso. Às vezes nas piadas que a pessoa faz. A pessoa faz piada sobre a esposa ficar em casa. A pessoa faz piada sobre a mulher ser dona de casa. Peraí, então quer dizer que essa pessoa é contra o cuidado doméstico, o ministério do lar? Ou às vezes o cara faz piadas, sobre ter filhos. Filho é uma coisa que filho só dá trabalho, filho é só dor de cabeça. Comentários desse tipo mostram como aquele indivíduo vê, como ele enxerga essa parte da vida. E você tem que ir captando isso, essas convicções da pessoa. E como eu disse, é claro que no namoro você tem que perguntar tudo isso para a pessoa. Como você vê tal coisa? O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre casamento? O que você pensa sobre família? O que você pensa sobre a igreja? Você tem que perguntar tudo isso para a pessoa. São as convicções da pessoa. Você deve avaliar isso daí também. E por fim, a aparência. Mas aqui eu quero deixar claro que eu não me refiro aos aspectos subjetivos que a gente falou no começo. Quando eu falo sobre aparência, eu me refiro mais ao zelo que a pessoa tem pela aparência dela. Porque se você é bonito ou feio, isso é uma coisa que não tem como mudar. Você pode melhorar um pouquinho, né? Se você se acha feio, você faz uma academia, pelo menos você fica fortinho. Se você é feio, você pelo menos se esforça para ser simpático, e assim por diante, né? Mas não é isso que eu me refiro. Quando eu me refiro à aparência, é que todos nós precisamos evitar os extremos do modo como nós lidamos com a nossa aparência. Você não pode ter uma vaidade extrema. Vejam exemplos aí de vaidade extrema em 1 Timóteo 2. Olha só, o pastor Timóteo, na igreja de Éfeso, ele tinha que lidar com uma mulherada lá que era vaidosa ao extremo e estava começando a atrapalhar o culto. Lá em 1 Timóteo 2, olha o que Paulo aconselha a Timóteo. 1 Timóteo 2, versículo 9. Olha só. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso,
porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. O que o texto fala aqui é de mulheres que se vestiam de modo a roubar a atenção dos homens. Isso pode acontecer, nesse caso aqui acontecia, por uma roupa muito cara, andava com coisas de ouro na cabeça e tudo mais. Pedro, em 1 Pedro, fala dessa postura também. Às vezes a moça ou o rapaz se veste de um jeito que chama muito a atenção por uma vaidade extrema. É uma pessoa que só se preocupa com roupa, sempre está andando ali, não só bem arrumado, mas sempre está andando de modo extremamente vaidoso. Uma coisa que chama a atenção, parece que a pessoa fica horas na frente do espelho, só se arrumando para vir à igreja, e para que as pessoas elogiem, percebam a aparência dela. Ou, um outro jeito de cair nesse erro aqui, é a moça, o rapaz se vestir de modo indecente. Isso parece mais comum no que diz respeito às moças. Uma moça que se veste de modo indecente, roupas curtas, roupas apertadas, não é um bom partido. É uma moça que está expondo muito do seu corpo. E se ela tem essa exposição acentuada, significa que ela não entendeu ainda o princípio da decência da vestimenta, do vestuário. Então é importante ter esse cuidado, não cair nesse extremo. Por outro lado, você também não pode ser uma pessoa extremamente desleixada, uma pessoa que não liga em nada para a sua aparência. Diga, Breno, antes de eu continuar. Um dos filhos de Davi pode ser considerado vaidoso, que eu esqueci o nome, porque eu só lembro da característica dele, que ele tinha cabelos longos. Não sei se ele pode ser considerado vaidoso. Talvez seja só uma descrição de como ele era bonito, em comparação com Davi, que não chamava tanto a atenção, assim como os irmãos dele. Não sei. Sou do irmão de Davi, né? Ou do filho? Não, do filho de Davi. Então eu pensei no irmão de Davi. Não sei, Brenner, não sei se a descrição ali é uma crítica. Mas o que eu quero dizer é que você deve ter uma vaidade equilibrada, mas você não pode ser vaidoso demais. Você não pode ser um cara metrosexual, o cara que se veste para chamar a atenção e a roupa dele é o que se destaca. Não pode ser isso. A mesma coisa para as moças. Por outro lado, você não pode ser desleixado também. Você não precisa andar na moda, mas você pode usar roupas apropriadas e decentes. Então, se você vai num culto, às vezes numa reunião um pouco mais formal, você usa uma roupa um pouco mais formal. Você não vem, às vezes, numa reunião formal de papete. Papete você não usa em lugar nenhum, na verdade, né? Quem gosta de papete precisa rever um pouco o conceito de moda aí, né? Eu não sou muito fã de papete, mas há quem gosta. Você gosta de papete? Não? Mas a Crocs eu sei que você usa. Vai usar Crocs. Não, vou lá na igreja hoje, eu vou ajudar a distribuir a ceia de Crocs. Não é uma coisa equilibrada, é uma coisa um pouco desleixada, é uma coisa mais à vontade. Então você tem que tomar cuidado com isso, para não parecer muito desleixado. Eu vou com uma roupa bem folgada, roupa rasgada, aquela roupa que você usa para dormir. Só que os homens não têm pijama, homens usam roupa velha para dormir. Então você vai com a roupa de pijama, você vai para a igreja, aquela roupa rasgada, tudo suja, manchada, toda cheia de buraco de traça. E não, eu vou com ela porque não tem problema, que vaidade é pecado. Você está errado. Você está chamando a atenção para o seu desleixo. Você não precisa andar na moda, mas você tem que se preocupar em andar com roupa apropriada, roupa decente. Você não precisa ficar horas e horas cuidando do seu corpo. Mas é importante que os homens tenham uma barba feita. Faz a barba, bonitinho. Desenha ali a barba. Olha o Eric está sempre com o bigodinho dele em dia ali. Bigodinho de Alexandre Pires dele. Sempre em dia, entendeu? Deixa ali tudo feitinho, bonitinho. O Davi Leão tirou o bigodinho dele lá, o bigodinho de funkeiro dele, ele tirou. Por quê? Não é legal, não pega bem. Então você tira, você está sempre apresentável. Cabelinho penteado, sai de casa, dá uma penteadinha no cabelo, escova o dente, compra um raspador de língua, raspa a sua língua, para não ficar aquelas placas brancas na sua língua quando você fala. Além do mau hálito é feio, passa fio dental. São coisas básicas até de higiene, mas que mostram um cuidado natural com a aparência, e que isso é importante numa avaliação para um bom partido. Imagina você, rapaz, chegar numa moça bonita ali, mas quando ela abre a boca, vem aquele bafo de lã, você fala, meu Deus, é melhor ficar de boca fechada. O rapaz é a mesma coisa. Então são questões de aparência que a gente tem que levar em conta, porque muitas vezes refletem uma coisa espiritual. Refletem um desleixo espiritual. É eu não ligar para a mordomia do meu corpo.
Sendo que o crente tem que cuidar bem do corpo dele, é o templo do Espírito Santo. Nós temos que zelar pelo nosso corpo. Em questões de higiene, eu falei aqui de alguns exemplos, mas você tem que tirar as remelas do seu olho quando você acorda. Lava o rosto, tira a remela. As remelona aí na igreja, isso aí queima teu filme. Você tem que tomar banho. Importante tomar banho. Tem gente que às vezes chega e contamina o lugar. Parece que a pessoa não toma banho. Toma banho. Passa desodorante. Compra o Axe, o Rexona lá. Nem que seja Old Spice, mas passa. Mulheres também. Passa desodorante. Escova os dentes. Enfim, questões básicas aí que você deve levar em conta quando você avalia um bom partido. Porque isso tem uma questão teológica também envolvida nisso. É a mordomia do nosso corpo. Se você chega na igreja com roupa suja, roupa rasgada, não porque você só tem essa roupa, mas porque você realmente não liga, é desleixado, você está passando uma mensagem ruim. Se você só se preocupa com a sua roupa e quer ficar chamando a atenção, as moças, a Esther, a Isabela, a Yasmin, que canta às vezes aqui na frente, vem com um vestido de festa aqui para a igreja, aquele vestido brilhante do Oscar. Está chamando a atenção demais, está desproporcional, está errado, é uma vaidade extrema. Vem para a igreja com aquelas coisas de, como é que chama, delineador, lá, sei lá, aqueles desenhos, aquelas coisas todas na cara, você bate no rosto, cai um reboco de tanta maquiagem que a pessoa passa. Errado, está exagerado. Está exagerado. Eu não sei avaliar o quanto de você, moça, tem que vir de maquiagem, mas você não pode enganar o cara também. Você já viu aqueles vídeos de orientais que começam, algumas mulheres, que começam a botar adesivo e tudo mais? Meu senhor, aquilo é assustador. Aquilo é preocupante aquilo, porque é excesso, é uma vaidade extrema, você quer enganar a pessoa, você quer enganar. Eu conheço, não estou falando de coisas abstratas, coisas reais, casos reais, de um rapaz, quando ele casou, e depois da noite de núpcias, quando ele viu a esposa sem maquiagem, ele assustou, porque ele nunca tinha visto isso. É uma vaidade extrema, você está tentando esconder as coisas, não pode. Seja moderado, seja equilibrado, mostre que você tem bom senso nisso. Então, a questão de aparência é algo que você deve avaliar também no bom partido. Quando a gente olha para Gênesis 2, vocês não precisam ver aí, mas é um detalhe importante, que eu já mencionei no começo, eu quero reforçar aqui, à luz disso tudo, é que mais do que você avaliar quem é bom partido ou não e está solteiro na igreja, você deve se preocupar em ser um bom partido. Tanto o texto de Provérbios como em Gênesis 2, a gente percebe que é Deus que traz Eva para Adão. É Deus que dá a esposa para o homem. O que o homem estava fazendo quando ainda sozinho, até que Deus trouxesse Eva? Ele estava trabalhando. Ele estava fazendo a tarefa dele. Deus deu uma tarefa para ele. Ele estava trabalhando, ele estava fazendo isso. É o que a gente vê lá em Gênesis 2. Deus deu uma tarefa ao homem, o homem estava trabalhando obedientemente, até que Deus trouxe Eva até ele. E o texto de Provérbios fala que a esposa virtuosa vem do Senhor. Então, antes de se preocupar em encontrar um bom partido, preocupe-se em servir obedientemente a Deus e ser um bom partido. No momento certo, dentro da vontade de Deus, a sua Eva ou o seu Adão vai chegar até você, Deus vai trazer essa pessoa até você. Então, preocupe-se em ser um bom partido, olhando para essas 5 áreas aí da sua vida. Muito bem, olhando aí então para essas áreas aí, qual área vocês destacam? Qual área chamou a atenção de vocês aí? Segui a dica do Henrique Maior, coloquei todas as áreas no slide só. Agora você não tem desculpa, você pode falar a área que chamou a sua atenção. Calma, você é o primeiro. E aí, quem quer destacar alguma área aí? A 2. 2? Por que, Breno? Porque hoje em dia esse povo jovem não tem responsabilidade. É a geração nem trabalha nem estuda, né? Exatamente. É um cara que quer namorar, mas é patrocinado, né? O pai que banca tudo e o menino não quer fazer nada. Perigo, você tem que olhar. Se você quer namorar um rapaz e o rapaz é um vagal, não faz nada, pula fora. Você que vai sustentar a casa no futuro. O que mais? Nicolas.
as pessoas não falam assim. Parece uma pessoa fácil. É verdade, ele fala isso no livro mesmo. Não sei se nos Quatro Amores, mas eu lembro dessa citação. Ele fala que o certo não é nem você pensar demais em si mesmo, nem menos em si mesmo. O certo é você não pensar, assim, no sentido de isso não ser algo que dirija a sua vida. Você não faz de você o centro da sua vida, nem para mais nem para menos. Você não tem uma postura orgulhosa nem de autocomiseração. Você é altruísta. O seu eu, essa percepção, você simplesmente existe, vive, está lá trabalhando em prol dos outros. Realmente, é importante você ver isso. Uma pessoa que só fala de si mesma, além de chato, é muito problemático, é perigoso. O que mais? Eu acho interessante. Eu gostei bastante do 1, do 2, né? Mas como já falaram, o 3, as reações. Tipo, porque você vai ver na prática, né? Tipo, às vezes a pessoa tem um conhecimento bíblico legal, sim, mas aí nas reações do dia a dia, nos problemas, tipo, não é a mesma coisa. E é algo que a gente tem que se policiar constantemente. Exato. Às vezes a pessoa, ela prega uma espiritualidade muito grande, mas você conversa com os pais, com os amigos, a pessoa fala, olha, e em outros círculos o cara é um problema. Quando tem um problema, né, uma discussão, essas coisas. A pessoa fica irada muito facilmente, os exemplos que eu dei, a pessoa fica sempre de mau humor. São reações que você deve ponderar. Fala, peraí, essa pessoa, ela não amadureceu espiritualmente o suficiente ainda para eu começar um namoro com ela. É claro que todos nós continuamos pecando. Você não tem que procurar uma pessoa perfeita. Mas tem alguns indicativos que são muito graves, que mostram problemas que podem ser grandes lá na frente. O que mais? Moças aí, as moças não falam de áreas aí? Eu acho que pra mulher, falando de alguém que já namorou e é mulher, acho que o 2 e o 4 são os que mais chamam a atenção assim, pra mulher, porque ninguém merece uma mulher que tem responsabilidade e tem convicção. Então, banana. Não dá pra namorar um cara que nem eu falar, né? Não trabalha, não estuda e não é convicto das coisas que quer na vida. Afinal, a mulher que tem que tomar as coisas de relacionamento e ela tem que levar. Não dá pra namorar um cara que não tem algum 2 nem 4. O que você falou, é a figura do banana. Não só ele é um vagal, não trabalha, como ele é um banana, no sentido de que ele não tem convicções para liderar a si mesmo e outra pessoa. Terrível. Não dá segurança nenhuma, realmente. Maurício. Eu destacaria o 2 porque eu acredito muito que ele traz um alerta sobre todos os outros itens. Acerca da responsabilidade, você está ligado de quando você vê como homem, né, você tem que tomar certas atitudes, você deve olhar para si no sentido de se cuidar, ser zeloso também, ser o mordomo do seu corpo. Então eu acho que a responsabilidade ele traz um alerta sobre todos os outros itens. Todos de algum modo passam pela responsabilidade, isso é verdade. A responsabilidade é uma coisa de destaque. Eu sempre comento que você percebe as pessoas, o candidato ou a candidata, você percebe a pessoa, muitas vezes porque a pessoa se destaca nas responsabilidades. É a pessoa que está sempre trabalhando na igreja, é a pessoa que as moças chegam lá, o cara está lá na segurança, o então está lá na segurança, lá, todo machão lá na segurança, estou aqui, ninguém passa daqui. Né? E a pessoa fala, nossa, olha, o Mateus está sempre na segurança, que legal, né? O cara é responsável, tá lá. É o pessoal da projeção, né? Fala, olha, ele está sempre lá na projeção, sempre trabalhando, carregando balde para limpar banheiro, isso acaba se destacando e passa realmente por todas as outras áreas. O que mais? E aí? Só a Isabela de moça falou, as outras moças não falam? Aí. O que mais? O que mais chama a atenção de vocês aí? Bora solteiros. Relacionamentos. Isso é muito verdade. Isso é muito sério. Você tem que ver como a pessoa se relaciona. Quem são os amigos, como a pessoa se comporta dentro de casa, como a pessoa se comporta com os amigos. Se ele, quando está com os amigos, vira outra pessoa do que quando ele está com você, opa, tudo bem, são relacionamentos diferentes, mas pode ser que ele esteja vestindo uma máscara para estar perto de você e aquele seja ele mesmo, ou ele está sendo falso com os amigos. E aí você vê que é uma pessoa que não tem transparência em quem ela é. Te trata mal na frente dos amigos, isso daí é uma coisa muito séria.
tem namorado que dá patada na namorada em frente ao marido, em frente aos amigos. O namorado dá patada na namorada em frente aos amigos. Gente, dá um desconto essa semana. Eu tive aula a semana inteira, eu tô mentalmente cansado. Dá um desconto aí. Eu já falei lá do príncipe, lá no começo, vocês entenderam isso. Vamos evitar outras gafas aí, por favor. Mas realmente, quando as patadas, a frieza, às vezes a resposta ríspida que dá no público, muito feio isso, tem que avaliar. Às vezes o homem pode dar respostas ríspidas, a mulher pode dar gelo no marido. O marido está falando assim e a mulher vira e vai embora. Todo mundo vê isso, o marido fica mal, ou o namorado fica mal. Então isso é algo a se observar também. E essa questão de dar patada também é também que se o cara faz isso, é porque ele não se vê de uma forma adequada também. Ele pode se achar, eu sou homenzão, não tenho que dar patada. Exatamente. Ele se vê como, às vezes, ele tem uma visão orgulhosa de si mesmo e ele se acha tão superior à moça que ele faz um favor de conviver com ela e às vezes esse favor pesa. Às vezes ele tem que, ele fica assim, até quando eu vou ter que conviver com você, né? Jesus não foi mal educado quando falou isso, mas ele mostrou ali que era a incredulidade daquela pessoa. Às vezes o homem, daquela geração, daquele grupo ali, às vezes o homem se acha assim, fala, realmente é difícil conviver com você e até quando, né? Imitando aí as palavras de Jesus. Compara ao próprio Deus, né? A postura que o próprio Se coloca numa postura extremamente superior, como alguém que pode julgar. Fala, olha, é muito difícil, eu sou muito superior a você. Até quando eu vou ter que conviver com você? Porque é uma avaliação injusta, é uma avaliação errada. Ele não está nessa posição, ele não é melhor. O que mais? Sobre as reações, a mesma pessoa pode dizer assim, não, mas eu reagi assim porque o outro me tirou do sério. Tipo, não é porque eu sou uma pessoa irada, não é porque eu não tenho tudo, porque a pessoa me tirou do sério. Mas na verdade a situação só revela que já estava lá desde sempre. Exatamente. Foi a situação em si. A situação só revela que já estava lá. Às vezes nas reações da pessoa você vê não só o que estava lá dentro, mas você vê também que a pessoa tem às vezes a tendência de terceirizar a culpa. Ela nunca assume a responsabilidade dos erros dela. Então ela realmente está expressando, olha, eu sou uma pessoa orgulhosa e não tente me exortar, porque não vai dar certo. Eu sempre vou ter um argumento para te rebater. Isso daí é uma característica de um mau partido. Alguém que tem que crescer nisso. Agora, deixa eu só fazer um último esclarecimento aqui. De novo, você vai procurar um partido, você não vai encontrar alguém perfeito. Não é que a pessoa tem que ser perfeita em cada uma dessas áreas. Mas lembre-se que eu falei do mínimo de maturidade. Tem que ter um mínimo de maturidade em cada uma dessas áreas. É o mínimo. É o mínimo da maturidade cristã, da maturidade espiritual que se reflete nisso tudo aí. Beleza? Eu tenho uma dúvida. Diga. A gente falou lá no começo sobre Critérios objetivos e subjetivos. Isso, são os objetivos, né? Só para ficar claro. Esses aqui são os objetivos. Exato, Objetivos. Mesmo assim, se a pessoa atender essas características, tudo bem ou não com essa pessoa. Mas não assim, partido assim. Tudo bem? Tudo bem, porque você pode ser amigo dela. Agora Exato, você entendeu. Vamos supor, aquela pessoa é muito legal, eu queria que ela fosse loira de olhos azuis, mas ela não. É que eu acho que no meio cristão tem uma pressão tão grande para a gente, para a questão namorar, que nem você falou lá no comecinho, né? A pessoa atende isso, mas ela é feia. Calma, todo mundo quer a tampa da panela, né? Mas às vezes não vai ser aquela panela, vai ser aquela tampa. Exatamente. Não tem o que fazer. E às vezes, olha, a gente acho que eles vão se ver isso não acontece tanto, né? Mas ainda prefiro, a pressão é tanto para aquela jovem namorar com a moça, ou vice-versa, né? Que acaba tendo um relacionamento destruído. O que geralmente acontece no meio evangélico é a pessoa falar assim, olha, você não deve olhar para a aparência, porque vã, beleza. Você está olhando só o exterior, é fútil. É claro que existe a possibilidade de você fazer uma avaliação fútil, é o que eu falei, é o candidato príncipe encantado.
é o cara lá, ator de Hollywood, que não vai existir na vida real. Mas, eu como pastor, o meu conselho para qualquer um dos jovens da nossa igreja é o seguinte: se você está sendo cortejada por um rapaz e você não tem a mínima atração por esse rapaz, não entre no relacionamento. Você pode sair com o rapaz para ver se desperta alguma coisa. Nunca olhei para ele desse jeito. Deixa eu dar uma saída com ele, tomar um sorvete. Porque mesmo que se ele atende isso, vai ser ruim a sua... Exatamente. Nossa, vai ser legal, vai ser agradável. No mínimo, eu vou me tornar uma pessoa mais amiga do outro, um amigo. Mas se mesmo assim não rolar, se não tiver uma química no sentido mais básico da expressão, mais normal da expressão, eu acho que não é bom entrar. Meu pai contou uma história que na época do seminário, ele tinha um colega de quarto. E era um colega, assim, bonito, não era feio, né? E tinha uma moça no seminário que ela atendia todos esses critérios. Ela era maravilhosa, mas ela não era bonita. E não era segredo pra ninguém. Todo mundo achava ela feia. Pois é, vai ouvir. E daí esse moço, amigo do meu pai, começou a namorar essa moça. E pediu casamento. E ia casar. E não achava ela bonita. Daí o meu pai preocupado, porque ele não descreve a moça, mas acho que para chegar na conversa, né, ele chegou pro amigo e falou assim: olha, você tem certeza? Porque você sabe, né, que ela não é bonita. Sério? Ele falou assim, antes dele começar a falar, ele falou assim: Marcos, eu sei que você vai falar, mas isso não importa para mim. O cara falou assim: isso não me incomoda. Porque ela é tão virtuosa em todos os outros áreas que a aparência nunca me incomodou. E acabaram casando. Né? Mas é um caso assim, tipo. Não, mas olha só. Mas olha só, nesse caso aí, ele deixou claro que o fato dela não ser uma mulher bonita, do jeito que você esperava, isso não incomodava. Tudo bem. Eu vejo às vezes na rua, uma mulher bonita e um cara que, pelo amor de Deus, Só o bagaço. Só o bagaço. O cara tá detonado lá. E a mulher não liga. Ela sabe que o cara não é o Brad Pitt. Poucos têm o privilégio que você tem, amor, de casar com alguém tão bonito como eu, assim. Poucas têm esse privilégio. Mas, o que acontece é que às vezes isso não incomoda. É uma coisa muito incômoda. Agora, quando há um incômodo, não vai na frente. Porque às vezes a pessoa fala: olha, ela é super legal, super simpática, adoraria que ela fosse esposa dos meus filhos, marido dos meus filhos, mas pra mim, não vai rolar. Cada relacionamento não dá pra... Exato, não dá. E olha só, você tem que estar ciente de que às vezes a moça vai te dar um fora porque ela não te acha bonito, mas não fica forçando ao ponto dela precisar falar. Não fica insistindo. Ponto, cara, eu não te acho bonito, e vice-versa. Fala, moça, eu não te acho bonita, eu te acho feia. Não fica forçando. Se você leva um fora, pode ser por vários motivos. Talvez alguma coisa dessa, ou talvez um fator subjetivo. Se afasta, deixa quieto, né? Tenta mais pra frente depois, dá uma melhora aí, vê que às vezes resolve alguma coisa na sua vida, né? Mas eu não aconselharia a seguir um relacionamento quando não tem o mínimo dessa relação de atração, esse deleite na aparência do outro. Não precisa achar a pessoa mais linda, tem que ser realista também. A gente fala que o amor deixa um pouco cego, mas você não pode entrar no relacionamento de alguém que você não tem um mínimo de atração. Isso é muito ruim, vai ser muito ruim para o relacionamento. Então a gente não pode espiritualizar muito essa questão. A Bíblia não espiritualiza demais. A Bíblia fala de mulheres bonitas. A Bíblia fala de mulheres piedosas, mas fala de mulheres bonitas também. Nessa relação que desperta o interesse do homem. Fala, nossa, que moça bonita. Tá? A Bíblia fala de homens bonitos também. José era um homem muito bonito, não tem problema nenhum nisso. E há um subjetivo, que tem que ser levado em conta. Não é o único critério, porque senão você ignora tudo isso, mas é um critério também. O Maurício não fala não? Eu só falei que não pode, a aparência da pessoa não pode te incomodar. Exatamente. Não pode incomodar. No caso, aquele rapaz não estava incomodado, o amigo. É engraçado que isso daí é tão subjetivo que eu lembro uma vez que eu fui conversar isso faz muitos anos já. Eu estava ainda no começo ainda do relacionamento e eu fui conversar com um homem aqui da igreja, já um senhor casado já, e eu falei, olha, comentei algumas coisas com ele e tal, eu não lembro
qual foi o contexto da conversa exato, mas ele contou um episódio que aconteceu com ele. Ele achava uma moça muito bonita. Ele falou, nossa, eu achava essa moça super bonita e tal. Me aproximei para falar com ela, mas um dia ela foi com uma sandália no trabalho, sei lá. E quando eu olhei o pé dela, Meu Deus! o pé dela era muito feio. E aquilo bloqueou na hora. Não dava. Não tinha condição. Aí você fala, nossa, que futilidade, mas é subjetivo. Às vezes, pra ele aquilo era importante, pra ele o pé foi decisivo. Não dá. Não tem condição. Essa mulher vai dar de chinelo em casa, meu Deus. Eu vou vir olhando pro teto. Não dá. Pra ele foi decisivo. Não tem jeito. Às vezes, sei lá, o nariz da pessoa. Às vezes a pessoa tem um nariz estranho, que incomoda o outro. Ah, vou ignorar? Tá na tua cara. Tem como ignorar. Agora é subjetivo. Tem gente que gosta de nariz feio, não tem problema. No meio da tua cara. Nossa! Diga, você. É exemplificar algo que a Isabela falou, que quando eu estava na Assembleia, eu estive nessa situação de que pessoas queriam formar um casalzinho ali. E aí me proporam uma moça lá que atendia esses requisitos, porém eu achava ela muito feia. E aí me perguntaram o que eu achava da aparência dela. E eu só respondia que ela era gente boa. É gente boa. Nada boa. É gente boa. Simpática, muito legal. Muito bom ter ela por perto. Mas só vai até aí. Não vai nada além. Não é errado isso. Então, cuidado para você não cair no extremo de esperar o príncipe ou a princesa encantados, né? Mas leve isso em conta também. Não tem problema nenhum você querer se envolver num relacionamento de alguém que você acha bonito. Às vezes a beleza é o estopim. Fala, nossa, eu percebi aquela pessoa por causa da beleza dela, da aparência dela. E aí você vai avaliar os critérios objetivos. Às vezes é o caminho contrário. Você começa pelos objetivos e você descobre que aquela pessoa, até que ela não é tão feia assim. Até que ela é arrumadinha. É que legal. Quando ela põe uma roupa legal, ela fica bonitinha. Dá pra gente conversar. Porque a aparência muda, né? Às vezes você vê um cara, isso já aconteceu várias, não comigo, mas aconteceu com histórias, né? Que o cara é mais ou menos, é bem feio. E ele começa a conversar com a menina e ele fica bonito com ela, porque ele é tão legal. Exatamente. Lindo. Exatamente uma coisa. E é lindo. Abre a boca. Então ele fica feio. Exatamente. E tudo isso é subjetivo. Quando a gente fala de subjetividade, não é só aparência. É o papo, é como a pessoa faz você se sentir à vontade, tudo isso daí. São coisas externas a isso. Às vezes o cara pode ser lindo, mas o cara só fala de assunto chato. O cara só fala de política o tempo todo. É insuportável. O cara fica falando, não, porque não sei o que lá, eu quero falar de outra coisa, eu quero falar das minhas séries, eu quero falar de Netflix, eu quero falar de qualquer outra coisa, eu quero falar de política. Às vezes o cara é um mala. E aquilo não te agrada. Subjetivo. Vai ter que levar isso em conta também. Beleza, gente? Certo? Então vamos orar para terminar. E aí seguimos para um aviso que eu preciso dar e as orientações aí. Senhor, nós agradecemos porque dentro da sua palavra, dentro dos limites da sua palavra, nós temos, Pai, princípios que nos ajudam a avaliar aquelas pessoas que eventualmente nos chamarão a atenção, despertarão nosso interesse, e quem sabe pessoas com as quais haverá alguma relação, algum namoro, noivado, casamento. A sua palavra nos guia nisso tudo, com esses princípios, para avaliar essas questões. Ajuda-nos, por favor, a termos a sabedoria bíblica, que é pegar todos esses princípios tão espalhados pela sua palavra, mas que mostra a riqueza e a variedade desses princípios. Ajuda-nos, por favor, a pegar esses princípios e aplicar esses princípios à nossa avaliação de modo sábio, para que nós sejamos zelosos, para que nós não nos guiemos apenas por questões subjetivas e ignoremos as questões objetivas, e que nós não nos guiemos só pelos objetivos, ignorando, sim, aquilo que é subjetivo e que não tem problema nenhum. Ajuda-nos a termos equilíbrio nisso tudo e dê a cada um aqui, Pai, a maturidade a necessária e constante, um constante crescimento para o desfrute dessas realidades. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.